Olá, meu nome é Conrado Paulino da Rosa, sou advogado, professor universitário e mediador de conflitos, e o tema do Saber Direito dessa semana é mediação familiar. Nós começaremos na aula de hoje fazendo um estudo da análise da função jurisdicional, desde seus primórdios históricos até os dias atuais. Aqui no estúdio estão presentes alguns estudantes de Direito que vão estar nos auxiliando. São a Daniele, a Cibele e a Ana Carolina, e o pessoal de casa pode também participar. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br. É muito importante que ao mandar o seu questionamento, você indique o tema da aula de hoje, que é mediação familiar, e também o meu nome, que é Conrado Paulino da Rosa, para que os questionamentos possam chegar até nós. Então, repetindo o e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Nesse estudo que nós vamos fazer da mediação familiar, é muito importante destacar o caráter interdisciplinar do nosso instituto. E é por isso que toda a nossa estrutura vai começar, primeiro nós entendendo qual é a função do Poder Judiciário na atualidade, para na próxima aula, na aula número 2, a gente possa analisar as particularidades dos conflitos familiares, para que nas aulas seguintes a gente possa adentrar a fundo o procedimento mediativo previsto pela mediação familiar. Então, fazendo essa análise, nós vamos começar trazendo a função da família através dos tempos. Existe uma bibliografia muito interessante, que não é tão atual assim, que é de um autor chamado Fustel de Coulanges. Nesse livro, A Cidade Antiga, o professor Fustel de Coulanges traz como se desenvolvia a família na Roma e na Grécia Antiga. Na família na Roma Antiga, nós não tínhamos ainda a influência do cristianismo que nós temos na atualidade, porque atualmente a maioria das religiões trabalha pela premissa de um Deus único, e naquela época eram vários os deuses. E quais seriam os deuses da família antiga? Na estrutura da família antiga, nós tínhamos os deuses enquanto os antepassados. Era tão importante a imagem dos antepassados que quando alguma pessoa da família viesse a falecer, ela chegava a ser enterrada no centro da casa. Imagine o senhor e a senhora que estão nos assistindo, nós, nos dias de hoje, aceitarmos a ideia de enterrar algum parente, alguma pessoa querida de cada um de nós, no meio de casa. E até porque, tendo em vista que a maioria das pessoas reside em edifícios, essa estrutura ficaria bem difícil nos dias atuais. Mas qual era o sentido de se enterrar esse parente no centro da casa e depois até posteriormente passou a ser enterrado do lado de fora, mas sempre muito perto da porta da casa? O sentido era que a memória desse parente estivesse presente. Porque na atualidade, a maioria das religiões trabalha pela premissa de que nós precisamos ter uma boa vida, de um certo bom comportamento durante a vida terrena, para ter como gratidão uma vida eterna. Na família da Roma Antiga, nós não funcionávamos por essa premissa. As pessoas, para terem direito à vida eterna, era necessário que o fogo sagrado que existia na família enquanto uma religião doméstica permanecesse aceso. E esse fogo sagrado, enquanto o pai da família estava vivo, era o pater familias, era ele o detentor e o detentor de todo o poder para fazer a gestão desses cultos da família. Nessa família antiga, começam algumas tradições que nos acompanham até a atualidade, como, por exemplo, a tradição social de que um relacionamento, para ser bom, é necessário que produza filhos. Por quê? Se a pessoa viesse a falecer sem deixar descendentes, ela estaria condenada a uma desgraça eterna, porque o fogo sagrado iria se extinguir e não teria ninguém para continuar cultuando a imagem daquele falecido. Mas não bastava apenas deixar filhos, era necessário deixar pelo menos um filho homem. Por quê? A mulher, ao casar-se, abandonava sua família de origem e passava a adotar o sobrenome do seu marido. E aí começa a tradição, que até pouco tempo atrás era uma obrigação, de que a mulher, ao casar-se, ela adotava o sobrenome do marido. É claro que dentro do Código Civil de 2002, no artigo 1565, parágrafo 1º, dentro da premissa da igualdade, que nós vamos mais adiante na aula de hoje ainda analisar, tanto o homem quanto a mulher podem adotar o sobrenome um do outro. E fazendo uma provocação, isso inclusive é a exceção e não mais a regra. Hoje qualquer um de nós vai perguntar para algum amigo se ele adotou ou não o sobrenome do seu marido ou da sua esposa, ele vai responder automaticamente que não adotou,
porque senão depois acaba e fica muito difícil, né, trocar todos os documentos. A maioria das pessoas hoje não adota o sobrenome. Não sei, e até a gente vai analisar na nossa segunda aula, se isso até não seria um sentido um pouco negativo dos relacionamentos atuais. Mas isso a gente deixa para a segunda aula. Outra atualidade, outra situação que estava lá na Roma Antiga e que permanece até os dias de hoje, que talvez até as estudantes que estão presentes, que são todas do gênero feminino, talvez, se ainda não são casadas, ainda embarem esse sonho, que é o fato de, na noite de núpcias, serem carregadas até a suíte nupcial pelos braços, pelo seu amado. O que tradicionalmente as pessoas acham isso um ato de romantismo, não passa de um ato de dominação. Por quê? Como a família era um lar sagrado, a mulher ainda, durante a celebração do casamento, ela não tinha dignidade para pisar naquele chão. Por ela não ter dignidade para pisar naquele chão, a única forma dela entrar no novo lar era carregada pelos braços. E vejam que até os dias de hoje, nós continuamos repetindo essa atitude sem sabermos a origem desse ato. Então, o que todo mundo pensa que era um ato de romantismo, trata-se tão somente de um ato de dominação. Porque somente após um ritual perante o fogo sagrado, em que marido e mulher comungavam pão, bolos e frutas, eles faziam uma comunhão, e é por isso que os regimes de bens têm esse nome, a partir dessa comunhão é que a mulher tinha dignidade para pisar naquele chão. Então vejam só, acabamos de desconstruir um mito que talvez ainda embale o sonho de muitos dos nossos telespectadores. A gente não pode ter uma visão um tanto pessimista. Uma vez, ao falar isso numa sala de aula, uma aluna minha falou, professor, já que isso quer dizer que esse ato é uma dominação, no meu casamento sou eu que vou carregar o meu marido. Né? Não precisamos ser tão assim agressivos, digamos. O que vocês podem ser, as nossas amigas telespectadoras que estão nos assistindo, é serem sinceras. Chega na frente da noite de núpcias e diz para o marido, romanticamente, olha, tu vai me carregar, mas quem manda sou eu. Porque a gente sabe que na prática é isso que acontece. Mas, voltando a essa família antiga, o que eu quero destacar dentro desse berço da família? É que, por mais que seja por via da imposição, os conflitos naquela época eram totalmente geridos no seio da família. Porque o Estado, que ainda não estava fortalecido, não tinha qualquer ingerência sobre a vida dos integrantes da família. O detalhe é que o pater familias tinha um poder de vida e morte sobre os membros. Então, era essencial que essa chefia fosse substituída com o passar do tempo. Porque, lembrem que eu falei que era muito importante ter filhos? Era tão importante ter filhos que se marido e mulher não conseguissem exercer a parentalidade, o marido entregava a sua esposa ao seu irmão, para que o irmão tentasse ter filhos. E se mesmo assim não desse certo, começou a se estabelecer o vínculo jurídico da adoção, para que alguém que não fazia parte daquela religião doméstica, que era a família, passasse a ter esse sobrenome e que o fogo sagrado não se extinguisse. Então vejam só que interessante. Nós tínhamos um poder religioso dentro da esfera familiar, em que, por via da autoridade, todos os conflitos não eram decididos fora do seio da família. E o que eu quero analisar agora com os senhores é que, com o passar do tempo, o Estado foi se apoderando de um espaço que nessa época lhe era estranho. Por quê? Com o avanço do catolicismo e a queda do Império Romano, nós tivemos uma transformação radical desse seio familiar. Tanto que na Idade Média, nós tivemos a ideia de sacralização do casamento. Que vejam só, no Brasil, até a proclamação da República, a única forma de casamento existente era o casamento religioso. Então, aquilo que antes era uma instituição totalmente privada, começa a se abrir para o público. E sob qual prisma isso acontecia? Nós tínhamos, e nós temos a experiência bastante interessante de um autor francês chamado Philippe Herrier. O Philippe Herrier, ele fez uma análise iconográfica da família. O que é uma análise iconográfica? A partir da análise de gravuras, de desenhos realizados à época, ele começou a perceber, ele traz nos seus escritos, qual foi o momento em que o Estado começa a ter interferência na família. E isso tudo aconteceu, meus amigos, a partir do momento em que os ofícios, os trabalhos, não foram mais realizados no seio da casa. Então, a partir do momento que as pessoas passaram a trabalhar fora da família, fora do espaço da família,
é que o Estado passa a entrar na casa do indivíduo. Então, é a partir desse modelo que o Estado começa a tentar codificar de todas as formas, os modelos, as tendências de família, e vocês vão perceber até o final da nossa explanação que isso acontece até os dias de hoje. No século XVI, com a consolidação da monarquia, nós começamos a ter essas diretivas eclesiásticas começaram a aparecer um pouco incômodas. E à medida que o Estado vai se empoderando, o casamento vai passando a ser laico. Surge também nessa época histórica a despedida de solteiro. Vejam, lá no século XVI, que é uma festa que até hoje as pessoas começam a utilizar. Qual é a origem da despedida de solteiro? Naquela época, nós tínhamos o casamento apenas como uma transferência de senhor, porque a mulher saía da sua família, em que era chefiada pelo pai, e passa à família do seu esposo, que ele era o chefe da família. Como existia o pagamento de dote, o homem costumava ficar descapitalizado com o casamento. Então, qual é a origem da despedida de solteiro? Os amigos do homem passavam a fazer uma arrecadação de valores, que pelo menos no Rio Grande do Sul costuma um termo popular chamado de vaquinha. Então, vai fazer ali uma arrecadação de valores em que os amigos do noivo vão alcançar esse valor com o objetivo de que, mesmo casado, esse amigo continue acompanhando os seus diletos companheiros nas noites e pelas situações sociais da vida. Então, essa é a origem da despedida de solteiro, que, vejam, é uma situação que, embora tenha mudado um pouco de contexto, também permanece na família contemporânea. Uma outra situação interessante é que foi no século XVI que a educação também começou a ser realizada fora da família. E é também a partir dessa situação que a família passa a introjetar outros valores. Tanto que a experiência doméstica era positiva, que a origem do termo garçom se referia a um termo francês, que é pequeno serviçal. Então vejam, nós tínhamos toda a influência, até pouco tempo, até essa época, dentro da família, os ofícios e também a educação. No século XVII, com a Revolução Industrial, nós começamos a ter uma significativa transformação da família. Por que uma transformação? Com a urbanização das famílias, nós tivemos uma diminuição dos membros. Porque enquanto a família estava no campo, quanto maior era o número da família, maior era a sua riqueza. Agora, no momento em que a família passa a residir nos grandes centros, em que existe uma diminuição do espaço, existe, nesse passo, também uma diminuição do número de membros que a família passa a compor. É também com a Revolução Industrial que nós passamos a inserir a mulher nos ofícios. E a mulher passa de um espaço de reprodutora para produtora. E que nós tivemos toda uma tendência, que é claro que acabou recentemente, tanto que no Brasil, apenas com a Constituição Federal de 88, é que nós vamos ter uma igualdade entre homem e mulher. Nós temos, nessa época, esse início desse não lugar que a mulher ocupava para um lugar de destaque que a sociedade contemporânea reserva às mulheres. No século XVIII, no final do século XVIII, e principalmente em relação à ascendência da Revolução Francesa, nós começamos a dar mais atenção aos sentimentos. Tanto que essa ideia do amor romântico começa a ser explorada, e não mais a ideia dos casamentos arranjados. Também é nessa época que nós começamos as codificações. Tanto que em 1801 nós tivemos o Código Civil francês, liderado pelo Napoleão, em que nós, mais uma vez, reforçamos a separação entre Estado e Igreja. O que eu quero destacar para vocês é que o Brasil, desde o seu descobrimento, sempre teve a presença de codificações. Primeiramente as ordenações alfonsinas, depois as filipinas, depois que as filipinas que ficaram até